carga como resultante N1 e N. E o fluxo φ é o mesmo. Só que quando eu tenho carga, eu tenho mais forças magnetomotrizes no primário e no secundário. Então eu vou ter mais fluxo de dispersão no primário e mais fluxo de dispersão no secundário. Claro? Só que agora, você veja o seguinte, que essas forças magnetomotrizes, a corrente, se eu olhar o diagrama das forças magnetomotrizes, né, eu tenho a força magnetomotriz de vazio, está aqui, ó, que é uma força magnetomotriz pequena. Por quê? Porque a corrente M, ela é pequena. A corrente M ela é pequena, nós vimos, né? Corrente desse transformador aí dá uma faixa de meio ampere. Eu tenho a força magnetomotriz 2, né? A força magnetomotriz N2 e 2, o que acontece? Ela é oposta à força magnetomotriz 1. Então a força magnetomotriz 2, ela está para cá. A força magnetomotriz 2 está para cá. Bem grande para cá, bem maior. E a força magnetomotriz 1, igual à força magnetomotriz 2, está aqui, ó. Está nessa direção aqui, ó. Força magnetomotriz 1. Então, esta anula aquela. E a que resulta é a força magnetomotriz 0. Só que essas duas, o que elas estão fazendo? Elas estão produzindo fluxos de dispersão. O que está acontecendo, então? Vamos dar uma olhada só no primário. Só no primário. Se eu olhar só o primário, onde eu vou olhar só o primário? Vou apagar aqui, ó. Posso apagar aqui? Pode? Então eu vou apagar aqui. Então, eu tinha escrito, vou escrever aqui do lado, que o V1 é igual a menos Z1. Não, não dá. Vamos pôr primeiro o primário aqui, né? Primário aqui, assim. Bobina de primário. Bobina de primário é verde. Ela está assim, né? Bobina verde do primário. Essa bobina do verde primário, o que ela tem? Ela tem o fluxo φ que sobe. E ela tem um fluxo φd1, que é o de dispersão, que faz isso aqui, ó. Vou pôr isso aqui, ó. O sentido de φd1 e φ são o mesmo ou são diferentes? O fluxo de φd1 e φ. O mesmo. Por quê? Quem produz o φ0, quem é? É o φ, né? Quem produz a força magnetomotriz 1, esses dois aqui, né? Força magnetomotriz 0 mais a força magnetomotriz 1, produzem φd1. E evidentemente que o φd1 também está nesse sentido aqui. E a força magnetomotriz 2 produz φd2, que está nesse sentido aqui. Então você veja que a tensão agora V1, que é igual a menos E1, que é igual a N1 dφ dt, eu vou falar o seguinte, ó, são duas parcelas, mais N1 dφ dt, mais N1 dφ d1 dt. Então agora, nesse primário aqui é primário, né? Primário. Nesse primário, eu estou classificando as linhas de fluxo. Ó, você é principal e você é de dispersão, porque isso só fica no primário. Mas vocês dois contribuem para gerar a tensão menos V1, que é igual à tensão da fonte V1 aqui. Então os dois contribuem no mesmo sentido para gerar a tensão V1. Então é o seguinte, se eu aumento a dispersão, se eu faço transformadores muito ruins, com alta dispersão, o que acontece com o fluxo φ? Diminui? Você concorda que se a dispersão for elevada, o φ diminui? Concorda ou não? Ou você está acreditando no puro? Acreditar? Concorda? Quer dizer, se eu fizer um transformador perfeito, φ de dispersão 0, o fluxo φ aumenta. Tá? Por quê? Porque a tensão da eletropaulo é 220 ou 110. Então, se eu tenho 220 eletropaulos, a fonte eletromotriz é 220. Ela precisa de fluxos, tá? Variações de fluxos. Se não tiver dispersão, é todo o fluxo principal que gera 220 volts. Se tiver muita dispersão, esse fluxo gera, por exemplo, 150 volts, a dispersão gera 70 volts. Está claro? Quer dizer, quanto maior a dispersão, menor o fluxo φ. O que acontece com a tensão do secundário, se eu aumento a dispersão? O que acontece com a tensão do secundário se eu aumento a dispersão? O fluxo, o que vai acontecer? Quem é o E2? O E2 não é N2 dφ dt? Se esse aumenta,
se esse aumenta, esse diminui. Se esse diminui também. Então a dispersão no primário, ela é ruim. Por quê? Porque vai menos fluxo para o secundário. E o secundário gera tensão cada vez menor. Está claro isso? E frontalmente, né? Eles são frontalmente, estão em oposição. Força magnética motriz 1 são os dois em oposição. Como você viu o sentido da corrente lá. Está claro? Ou está muito estranho? E? Sem pergunta, Eduardo? Então, veja, se eu pioro o meu transformador, se o meu transformador tiver uma dispersão alta, essa rosa aqui é bastante, cresce. Esse aqui diminui. Por quê? Porque eu preciso de um dφ/dt. Preciso de um nível de dφ/dt. Óbvio que se esse aqui aumenta, esse aqui vai diminuir. Esse é o que vai para o secundário, a tensão do secundário diminui. Se eu melhoro a qualidade do meu transformador, me preocupo em fazer um transformador com baixa dispersão, de tal maneira que eu quase que elimino o FID1. Esse aqui cresce bastante, esse aqui aumenta bastante. Então essa parcela aumenta e aquela diminui. Então é um balanço entre os dois ali. Quer dizer, o que os fabricantes de transformadores procuram fazer? Dispersão baixa. Para quê? Para que a tensão do secundário fique mais ou menos igual. Agora, e no secundário? O que acontece? No secundário, vou fazer aqui o secundário. O secundário daqui, ó. Esse aqui é o secundário. No secundário agora, que é uma bobina amarela, o que acontece com a tensão do secundário? Aqui está o secundário. Que mais, menos, a tensão E2 do secundário. Que está recebendo o fluxo φ. Aquele fluxo que vem lá do primário, que é esse fluxo aqui, ó. Então aqui, se eu não tiver dispersão do secundário, a tensão E2, N2 dφ/dt. Só que eu não tenho só tensão E2, eu tenho a dispersão do secundário. Como é que é a dispersão do secundário? É essa verde, aqui está ao contrário, ela faz isso aqui, ó. Como é que é a dispersão do secundário? A dispersão do secundário é contrária ao fluxo φ, exatamente contrária. Então a tensão E2 não vai ser só N2 dφ/dt, vai ser menos N2 dφ/d2 dt. E o E2. Você entendeu? Então a dispersão do secundário, ela é ruim, por quê? Porque ela está exatamente ao contrário, do fluxo principal. Então, qual é a tensão que eu vou ter agora aqui? A derivada N2 dφ/dt menos N2 dφ/2 dt, porque esse fluxo está exatamente contrário a isso. Então, dispersão no primário é ruim, porque diminui o fluxo principal que vai para o secundário. Dispersão do secundário é ruim, porque ela gera uma tensão do secundário contrária ao fluxo principal. Então, se eu tiver muita dispersão no primário e secundário, a tensão do transformador cai. Entendeu isso, não? Deu para entender? Muito bem. Agora, e se a carga for capacitiva? Eu peguei dois extremos, né? Vou pegar um extremo indutivo, que é o pior caso para o transformador. Qualquer transformador com carga puramente indutiva é quando ele vai cair mais a tensão. Agora eu vou fazer carga capacitiva. Se a carga for capacitiva, eu queria aproveitar essas figuras aí. Deixa eu acabar. Está copiando, não? Não, pode ir. Oi. Isso, perguntinha. Ali no primeiro, falou que o